Olá, YouTube. Não sei se estão sabendo da treta. Uma YouTuber chamada Vitória Mineblocks, que era uma... Ela é, na verdade, uma YouTuber de Minecraft e Roblox, eu acho. Eu nunca acompanhei ela, eu tô vendo agora, né? Eu tô conhecendo ela agora por conta dessas tretas. Parece que ela fez uma denúncia. O pai dela fazia várias coisas com ela. E parece que o pai dela quer a guarda dela, tá tentando tirar a guarda dela da mãe dela. Eu acho que ela é adolescente, mas quando ela começou o canal ela era criança. Ela deve ter, tipo, pela cara dela, deve ter uns 14 anos. Deixa eu ver, aliás, qual é a idade dela. Não tem a idade exata, mas ela tem entre 16 e 17 anos. Ou seja, ela é quase maior de idade, mas ela ainda é menor de idade. Então ela tem que ter a guarda de um dos pais. E a guarda dela é da mãe dela, mas o pai tá tentando tirar a guarda da mãe dela. A gente não vai ver o vídeo original, porque eu não sei porque não tá aparecendo pra mim. Eu já assisti o vídeo original, mas não tá aparecendo, eu não sei porquê. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se o vídeo foi banido, eu não sei o que aconteceu. A gente vai ver o vídeo do Neon, que eu espero que ele mostre o vídeo. Então vamos lá. Aviso importante e alerta de gatilho. Esse vídeo envolve temas sensíveis como abusos, agressões e relatos perturbadores. Não assista caso seja sensível a esses temas. Foi o que eu falei antes, o pai dela é um vagabundo. E aí, rapaziada, eu tô gravando esse vídeo com a câmera antiga, a qualidade deve estar bem ruim, não sei nem se o Chroma vai funcionar direito aqui. Eu acabei de voltar da academia, eu só tô gravando um disclaimer aqui porque eu acho que esse vídeo é muito sério. Era muito mais sério do que eu pensava, e o que aconteceu foi que eu tava fazendo live, eu tinha decidido reagir a esse assunto e conversar com o chat, porque eu gosto desse tipo de interação, só que eu esperava uma coisa, eu achei que esse assunto seria algo meio pesado, mas nada perto do que acabou sendo no final. É Quando o eu. tipo de assunto que se você Opa! tem algum problema com Realmente, quando eu vi o primeiro vídeo, eu achei. Eu não cheguei a ver primeiramente o vídeo dela. Primeiro eu vi um vídeo de algum youtuber que apareceu ali no meu. Na minha tela do YouTube assim que eu entrei. Mano, eu comecei a assistir achando, sei lá. é, a menina mostrou a cara pela primeira vez porque, sei lá, aconteceu alguma coisa na família. E ela precisa de ajuda de vaquinho, alguma coisa assim. Mas, mano, é um negócio assim muito além, sabe? abuso, se você teve uma infância violenta por causa dos seus pais ou qualquer coisa parecida, pode não ser um vídeo muito legal. É um assunto bem sério, eu acho que a gente conseguiu ver o suficiente, mesmo sendo em react, conversar o suficiente sobre isso. Só dando um aviso mesmo, porque essa notícia aqui definitivamente não é pra todo mundo, mas é isso, assistam aí se vocês quiserem. Então, pelo que eu entendi, essa menina tinha um canal bem grande de Mine, né? Tipo, Sim. quase 5. Esse vídeo aqui não tá aparecendo pra mim. Eu não. Que dia que o Neon fez esse vídeo? Foi. Ele lançou 1 hora atrás. Mas eu não sei quando ele gravou a live. Mas, cara, não tá aparecendo pra mim o vídeo. Milhões de inscritos, viu pra caralho. Deixa eu ver um em alto aqui. Cara, tem vídeo de 22 milhões de views. Tipo assim, mas eu acho que ela era bem criancinha na época, né? Porque se ela é jovem agora, ela. Ó, se foi há 6 anos atrás, ela deve ter uns 16. Ela tinha 10 anos. Então, sim, ela era uma criança. Ó, 5 anos, ela tinha 10, 11, ela era bem criança. Parece criança ainda há 6 anos atrás, ela tinha o quê? 10, 11 anos? Aí ela Sim. sumiu. Eu posso estar errado, porque eu tô entendendo o caso agora com vocês falando. E depois de mais de um ano, ela postou esse vídeo aqui, um pedido de justiça, vídeo denúncia, que aparentemente tem umas coisas muito pesadas com o pai dela, que é o que a gente vai ver agora. Assisti ela 8 anos atrás, caralho. Vitória Mineblock. 8 anos. Então ela tinha 8. 8 anos. Nossa, ela começou muito cedo. E o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Acontecido uma coisa na minha vida muito injusta Quantos anos ela tem? Alguém sabe? Uns 16, 17? É, e que eu 16, preciso 17. falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Ó, tô sozinha. O que que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E então, do lado Tá, ela é menor de idade, então, tipo assim, a gente tem a certeza, ela é menor de Sim. idade. Beleza? dele, dos órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai.
O meu Cara, pai cometeu violência doméstica contra a minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E Nossa, isso é muito merda de abrir pro público, cara. Muito merda. Aumenta o som, vou aumentar. Mas, tipo, só da pessoa tá tendo que falar esse tipo de coisa em público é meio cabuloso já. comigo também, ele não, ela nunca tinha mostrado o rosto. Nunca. Ela se expôs pra ver se alguém fazia alguma coisa. Porque eu vi o vídeo inteiro já. No canal que eu reagi, que eu vi, a pessoa mostrou a grande parte do vídeo. E a injustiça. Ela tá sendo injustiçada pelo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tá dando razão pro pai dela. Mesmo ela falando tudo isso. Eu acho que ela deve ter falado isso pra alguém, do Conselho Tutelar. E mesmo assim não estão acreditando nela e na mãe dela. cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo. Caralho, Mano. mano. Eu achei que ia ficar bizarro, sei lá, os 7 minutos de vídeo, não agora. Já tinha seios. E ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e Óbvio. mal. Eu tava chorando pedindo pra ele. Eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar dizendo que não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Cara, é porque assim, eu cheguei nessa história achando que ia ser uma história mais assim. Ah, meu pai me obrigava a fazer vídeo e aí eu sustentei a família com. Cara, foi exatamente isso que eu pensei. Uma das primeiras coisas que eu pensei foi isso. Que ela fazia vídeos obrigadas, sabe? Com o nosso canal e tal. É a impressão que Como já não seria a primeira vez. eu tenho de qualquer criança que viralizou na internet. Qualquer criança, pra mim, com canal grande é usada pelos pais. Mas não vou falar sobre isso agora, senão eu vou ficar 15 minutos falando. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. Alguém pergunta, por que sua mãe demorou 12 anos pra se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são... Não, e outra coisa, tá? Esse papo de, tipo assim, mulher que sofre violência doméstica e as pessoas ficam falando, caralho, mas por que você não só se separava? Meu mano em Cristo. Se você pensar por 10 segundos, você chega a uma conclusão. Os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele pra dentro de casa com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. É bem possível. Eu não tô afirmando, mas é bem possível que a mãe dela já tenha feito alguma denúncia pra polícia sobre ele. Sei lá, pedindo alguma medida protetiva, porque ele já era agressivo em casa, ele fazia ameaças. Mas a polícia, eu não sei porquê, a polícia sempre foi assim. A polícia só faz alguma coisa quando já aconteceu ou quando acontece alguma coisa muito pior. Tipo, quando alguém morre realmente. Quando você fala, olha, esta pessoa está me ameaçando de morte. A gente não pode fazer nada porque não tem nenhuma prova. Aí quando a pessoa morre, quando a pessoa é assassinada, putz, o que a gente podia ter feito, né? Putz, agora já foi. Ai, justiça, Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim, e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se Mano, eu que fosse um nojento. objeto. É nojento. Nojento, Pera, nojento. eu acho que vai ter muita coisa aqui pra falar. Tipo, a gente tá em 2 minutos e Meu 30 Deus. de vídeo, 29 minutos. E por partes aqui, pausando e conversando sobre. Eu acho que esse papo de homem violento com gente muito fraca é muito escroto, porque os caras sempre puxam aquele papo de tipo, caralho, eu perdi o controle ou algo do tipo. Mas você não vê esse tipo de cara, tipo assim. E o que eu tava falando é que você não vê esse tipo de cara assim, perdendo o controle com outros homens, tá ligado? Ou com alguém mais forte, com alguém mais parrudo. É sempre perdendo o controle, sei lá, com a filha, com a mulher. Sempre são covardes, sempre são os covardes. Com a mãe. Níveis, assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou... Ou seja,
pelo que ela falou, acho que a mãe dela já deve ter feito alguma coisa. Já deve ter falado com alguma autoridade. A chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida pra causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Nossa, mano, que bagulho pesado. E eu não sei se vocês aí já foram, já tiveram o desprazer de ter que ir, sei lá, na Eu não duvido muito dele ter feito esse negócio do carro bêbado. Eu não duvido. Eu não duvido muito. delegacia da mulher ou alguma coisa assim com alguém, seja da família ou com algum conhecido. Mas é tipo assim, uma merda. Você chega lá e você fala, pô, então, meu marido aqui tá falando que vai me matar. E aí os caras falam, tipo, pô, se separa dele, porque ele não te matou, então a gente não tem o que fazer. Six Seven mandou R$2. Não sei se é válido, mas dos vídeos antigos dela, o pai dela era retratado como vilão. Eu vi pessoas comentando isso no TikTok e também achei como se fosse um SOS. Bizarro. Então, assim, ele tá... Então ela já dava indícios de que tava acontecendo alguma coisa. Eu nunca vi os vídeos dela, mas deve ser ela tratando isso como um negócio infantil. Tipo, ela fazia uma historinha onde o pai dela era um vilão. Então ela já tava falando, gente, então, preciso de ajuda. denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim. Tá bom? A minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde... Ela tem 17, né? Felizmente, tipo assim, ano que vem já fosse pra esse cara, porque ela vai ter 18 e aí eu acho que essas... Não, mas pelo que eu tava vendo, tem mais chance dela ter 16 do que 17, então... Mas eu espero muito que depois desse vídeo, o Conselho Tutelar... Eu vi também que no Instagram do Conselho Tutelar da cidade dela, ou não sei se era do Brasil inteiro, estavam comentando muito mesmo. situação, pelo menos nessa Sobre esse questão, se caso. resolve. que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. Não, e o que eu sinto é porque, tipo assim, não faz sentido ele ficar nessa batalha Manipulador, jurídica né? agora, tipo, querendo a guarda, porque ela já vai ter, já em breve vai fazer 18 anos, suponho eu. A questão é que eu acho que ele só quer encher o saco, porque gente assim, quando percebe que foi abandonada e que todo mundo percebeu que a pessoa é o diabo na Terra, encontra qualquer motivo de encher o saco. E beleza, ela vai fazer 18 anos, eu tenho certeza que esse cara vai encontrar outro motivo de ficar atrapalhando a vida, tá ligado? Sim. Pô, de todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez, e nessa vez ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Mano, mas é sempre assim, os profissionais pra lidar com isso são péssimos. Tipo Sim. assim, parece que esses órgãos que cuidam da, sei lá, da mulher, da criança, enfim, pessoas em situação mais vulnerável por causa de alguém, parece que os órgãos escolhem a dedo as piores pessoas do mundo pra ir trabalhar naquele lugar. Tipo assim, é o cara mais insensível do mundo pra lidar com gente que precisa de sensibilidade. E eu nunca consegui entender isso, mas é algo que, tipo assim, eu vejo desde criança, tá ligado? Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso. E outra coisa, esse cara tem amizade com o pessoal do Conselho Tutelar. Com o pessoal que tá tratando desse caso. Então, ele tá tendo acesso a informações que ele não podia estar tendo acesso. Que ele é manipulador. Isso eu vi Isso eu acho que... ou é ela que fala, ou alguma outra pessoa falou, não sei. Mas eu vi no vídeo que eu vi. A níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. Cara, tem prova. Como que não fizeram nada? Ela acabou de falar que tem áudio.
E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente, assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto estava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Não, beleza, eu entendo que precisa de provas pra esse tipo de coisa, só que olha como é sistemático todo o resto de coisa que o cara fez, e é até esse lance de falar, tipo assim, 1000 vezes pra alguém, tipo, eu vou te matar. Tem algumas coisas que não deveriam ter provas, que não deveriam precisar de provas. Deveriam precisar só de, sei lá, 2 pessoas falando, sabe? Ou 3. 2 testemunhas, sabe? Ai. Eu vou te matar, eu vou te matar. E aí você vai na polícia e fala, então, esse cara aqui falou 15 vezes que vai me matar. E aí os caras falam, mas ele meio que não te matou, então ele não cometeu crime nenhum. Depois que você morrer, isso. a gente resolve aí, tá? Eu tenho quase certeza que ameaça é crime. Aqui, ameaça é crime, previsto no artigo 147 no Código Penal. Conduta consiste em intimidar alguém por palavras, gestos ou escritos. Eu acho que escritos também conta áudio. Eu tenho quase certeza que isso. Prometendo causar-lhe um mal injusto e grave. Mano. Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade. Estão dando voz ao abusador, entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação pra ele. Porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar daqui de Tianguá. Foi o que eu falei. Ele tem amizades lá dentro. E ele tá recebendo recebendo informações que ele não deveria ter recebendo. Ele tem essas... Caralho, o cara foi motorista do Conselho Tutelar. Então, tudo que eu falei sobre escolher os piores profissionais do mundo pra participar dessas coisas, eu acho que... Exatamente! Nossa, eu tinha esquecido que ele tinha falado isso. Cara, exatamente! Como que um cara desse tipo, meio que em partes tá responsável... Em partes, né? Tá responsável em cuidar de crianças. Porque o Conselho Tutelar é de crianças. E se ele trabalhou para o Conselho Tutelar, ele meio que tá ali. Cara. Foi um pouquinho validado, né? Amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta... E outra, medida protetiva, os caras não estão nem aí mais nesse mundo. O pior é que isso mostra que violência contra a mulher e criança, principalmente por marido e pai, são suavizadas porque acham que isso é normal da família. É enraizado na família e incentivando na igreja. Eu não tenho muita visão da igreja porque a minha família não ia nem um pouco pra igreja, nem nada do tipo. Eu cresci muito longe desse tipo de ambiente, mas é a impressão que eu tenho. E eu acho que a pior parte é os órgãos cagarem pra esse tipo de coisa. Ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem mas porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda tava casada com ele, né? Como tipo assim, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai, é óbvio. Eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho Isso é muito óbvio. E serve pra mãe dela também. Tipo, o relacionamento, quando você ama alguém, você aceita ficar na bosta e você só percebe que ficou na bosta anos depois. Tipo assim, é muito comum. Ou quando alguém... você pode estar na bosta, você pode estar num relacionamento abusivo e alguém de fora que tá vendo aquilo pode falar pra você que, nossa, não tá muito legal. E você não vai acreditar naquela pessoa. Porque pra você, só você sabe o que tá acontecendo porque você tá dentro do relacionamento. Sei lá, 5, 10 anos de uma coisa e você perceber, tipo, caralho, que pessoa desgraçada comigo. Justiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso, ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo, completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou falar
fazer com que eu seja ouvida, entendeu? E ela foi ouvida. Porque não só as pessoas que assistem o conteúdo dela estão vendo, mas todo mundo tá compartilhando isso. Todo mundo. Até canais que não são sobre isso, não são sobre react ou sobre falar sobre tretas, estão compartilhando. Então tá virando um negócio muito grande. Se o Conselho Tutelar não fizer nada depois de toda essa repercussão, mano, eu não sei o que pode resolver o problema dela. Porque, meu Deus do céu. Tá saindo de todas as... Saindo não. Entrando em todas as bolhas, eu não sei como falar, mas todo mundo tá sabendo disso. Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês... Mano, eu tô incrédulo. Eu acho que é um crime. Eu tenho quase certeza que é crime. Tipo, negar socorro, eu acho, não sei. Eu tenho quase certeza que é. O que o cara trabalhava pro Conselho Tutelar. Tipo assim, contrataram o Abuso e Mato Crianças da Silva numa instituição que cuida de criança. E tipo, isso acontece pra caralho. Não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de a gente sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Porque eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Sim, se o cara tem uma tornozeleira eletrônica e passa na frente da casa, eu acho que é um sinal de que é perigoso você sair de casa mesmo. Não, e outra coisa, tem muita gente nova aí, eu percebo principalmente em live, que o público que acompanha e tal, tem muita gente novinha e boba e burra, porque gente nova é burra. Uma regra muito básica pra vida, seja homem ou mulher. Se a pessoa que você gosta ou é violenta com algo banal de quebrar coisa em casa ou algo do tipo, ela não é uma pessoa legal. E tem muitas mulheres assim também, então eu não tô falando, tipo assim, só do estereótipo do cara escroto que quebra coisa. Qualquer pessoa que aja desse jeito, eu recomendo você se afastarem. Eu tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa, porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. Meio que o pai dela tá deixando ela em cárcere privado. Porque ela tá com medo de sair de casa por culpa dele. Por culpa dele estar indo pra casa dela e indo pra escola dela. Então, ele meio que tá deixando ela num cárcere privado. Por medo. Não por obrigação, por medo. Meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. Perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso. Porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber. E outra... Nossa, 8 anos, mano. Não era pra nenhuma criança de 8 anos estar fazendo conteúdo na internet. Que mundo... Não, é que, assim, eu entendo ela fazer conteúdo, porque na época, de 8 anos atrás, foi a época que muitas crianças começaram a fazer conteúdo. Eu tinha 12 anos. Acho que 12 anos. Com 10 anos, que era quando meus amiguinhos faziam coisinha de joguinho de Minecraft, eu também fazia uns videozinhos. Eu fazia videozinho de desafio, sabe? Na época, o que tava em alta era aquele negócio de você fazer uma bola com quantos elásticos você conseguir, sabe? E eu fiz um vídeo desse, eu tenho salvo até no meu celular até hoje. Mas, assim, eu entendo ela começar com 8 anos. Foi a época ali que tava bombando. E ser mulher é um puto amplificador, porque quando você é homem e seu pai faz merda, e aí você cresce, você fica mais fortinho, tipo assim, acabou. Mas quando você é mulher, é foda. Alguém que tem o pronunciamento do Conselho Tutelar e tá aí na live, poderia me mandar no Discord. Tem pronunciamento do Conselho Tutelar. O link. O Conselho Tutelar vem a público esclarecer que é órgão permanente e autônomo responsável pela garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente, atuando sempre com responsabilidade, ética, legalidade e absoluto compromisso com a proteção integral prevista no Estado. Puta, que caralho de texto merda, hein? Diante das declarações recentemente divulgadas
ChatGPT? Será? 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 O Conselho Tutelar repudia veementemente quaisquer acusações infundadas que atentem contra a honra, a credibilidade e a seriedade do trabalho desenvolvido por esse órgão. Destacando que jamais compactou, favoreceu ou divulgou informações sigilosas relacionadas aos casos acompanhados. Ressalta-se ainda que todas as providências cabíveis foram devidamente adotadas pelo colegiado de forma transparente, responsável e em estrita conformidade com os princípios legais e institucionais que regem a atuação desse órgão. Que preguiça de ler isso aqui, meu Deus. ChatGPT escreveram um pronunciamento. Grok, se defenda pra mim. Alexa, ligar explicações. Brother, que texto merda. Eu Ligar não vou ler isso em voz explicações. alta porque é perda de tempo, tá? Tipo assim, nada com nada foi dito aqui. Tá, eu não vou ler. Se vocês quiserem, pausem aí. Oxi, LivePix, garanto o melhor mouse gamer do mercado. Ué. Tá. Oxi. Ok. Eu não vou ler também, porque se ele falou, tá dizido. Se ele dizia, tá dizido. Não deve ser nada com nada. Deve ser só o negócio do ChatGPT e eles não compactuam com o que ela falou. Tipo, eles estão falando, ó, a gente não faz isso aí, não. A gente, hein, a gente não faz isso aí. Nada com nada foi dito. Nessas horas que a dicção vai embora, como é que não vai? Olha esse bagulho aqui, mano. Olha um bagulho desse. Bom, a culpa não é nossa, né? E é isso, paciência. O que tem a ver? Seria bom elas, sei lá, tipo, com a repercussão desse vídeo, mesmo que elas não tenham dinheiro pra isso, eu acho que seria bom elas fazerem uma vaquinha ou o pessoal ajudar elas a mudar de estado. Sem falar pra onde elas estão indo. Só meio que sumir. Não sumir, mas tipo, sumir pro cara. Pra ele não saber nunca onde elas estão. Nunca.